Paz do Senhor, amados irmãos, pastor Florisvaldo, quero compartilhar uma palavra contigo, uma palavra de confiança, uma palavra de esperança, uma palavra de encorajamento, porque muitas vezes nós temos que, entre a fé e a razão, nós temos que escolher, né? Como fazer, como agir. Em determinados momentos da nossa vida, nós precisamos decidir entre a fé e a razão. Para onde eu vou? A quem eu vou obedecer? Eu quero compartilhar um texto bíblico aqui, muito conhecido, mas eu tenho certeza que essa palavra ela vai trazer, confiança para você que está nos assistindo, vai trazer para você uma motivação para você se encorajar. Mas antes de ler esse texto, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, curtir aí a nossa página, compartilhar esse trabalho para que vidas sejam alcançadas. Porque a palavra de Deus, queridos, ela sempre tem um destino certo. Deus não fala em vão. Todas as vezes que a Bíblia é mencionada, é Deus falando conosco. Tem um texto aqui no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, eu quero ler a partir do versículo 23, diz assim: Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar em particular. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, nós vemos aqui uma situação onde Pedro precisou tomar uma decisão. A Bíblia diz que na quarta vigília, Jesus veio de encontro com eles. A tempestade era forte porque nós acabamos de ler que o vento era contrário. E nesse contexto nós podemos perceber que os discípulos estavam apavorados, a ponto deles não reconhecerem quem era Jesus, achar que seria um fantasma. Já era de madrugada, nós não sabemos o que eles já haviam vivenciado durante aquele período. A Bíblia não revela por quanto tempo aquela tempestade estava atingindo ali o barco, mas certo é que eles estavam assustados, assombrados. E quando eles gritaram, Jesus acalmou eles, dizendo: Não tenham medo, sou eu. E Pedro, eu acredito que, cheio de ousadia, ele disse: Senhor, se és tu mesmo, manda eu ir ter contigo sobre as águas. E Jesus, olhando para Pedro, disse: Vem, Pedro. E aí nós entramos nesse texto, fé ou razão? A razão dizia para Pedro: fica no barco que você está seguro. Mas a fé dizia para Pedro: desce do barco e vai ter com Jesus. Vai viver uma experiência que ninguém nunca viveu, Pedro. Vai viver algo que ninguém tem coragem de viver, Pedro. E eu quero acreditar que os demais discípulos, naquele momento, tentaram fazer com que Pedro desistisse daquela ideia, porque o cenário ali não era favorável. Imagina alguém mandar você andar sobre as águas. Mas Pedro, ele recebeu uma palavra do mestre dizendo: Vem, Pedro. E Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas. Alguns pregadores, algumas pessoas dizem que Pedro se acovardou, que Pedro teve medo, mas eu entendo que o único que teve a coragem de descer do barco e ir ter com Jesus foi Pedro. Os demais ficaram na razão, Pedro usou a fé. E quantas vezes na nossa vida nós passamos por situações assim? Entre a fé e a razão, às vezes nós escolhemos ficar com a razão e esquecemos que
A fé nos aproxima de Deus. Quantas vezes, diante de circunstâncias desfavoráveis, nós preferimos a razão. Mas eu volto a dizer, a fé faz com que a gente prossiga para o alvo que é Jesus. E Pedro, ele teve essa decisão, ele desceu do barco. Tudo bem, a Bíblia nos diz que logo em seguida Pedro, quando ele observou o vento, ele começou a se afundar. Mas mais uma vez Pedro usa a fé e ele clama por Jesus ali. E Jesus pega ele, leva e coloca de volta dentro do barco. Eu fico tentando imaginar qual foi a reação dos demais discípulos ao ver Pedro saindo e vivendo o sobrenatural. Ao ver Pedro tendo uma atitude de fé e fazendo o que ninguém teve coragem de fazer. E muitas vezes é isso que nós precisamos. Às vezes nós até declaramos, que nós queremos viver algo novo, mas não fazemos nada novo. Queremos viver o sobrenatural, mas não agimos no sobrenatural. Falamos que nós queremos viver algo que ninguém viveu, mas não fazemos nada diferente. Pedro, ele teve a audácia de descer e andar sobre as águas. E você? Qual é a sua dúvida? Pedro, quando recebeu a palavra do mestre dizendo, vem, ele foi. E quantas vezes Jesus está falando para mim e para você, vem? Quantas vezes Jesus está nos convidando a viver o sobrenatural e nós estamos agindo pela razão, ao invés de agirmos pela fé? Quantas vezes Deus está contando conosco para viver algo sobrenatural? Porque Deus conta com essa geração, queridos. Às vezes nós lemos livros, histórias bíblicas, e muitas vezes livros também de homens que viveram o sobrenatural. E nós nos emocionamos com as histórias. Mas será que nós não podemos viver também o sobrenatural? Será que o sobrenatural foi para aquele povo do passado? Será que hoje nós não podemos viver o sobrenatural? Mas eu entendo que no momento que nós colocarmos a nossa fé em ação, nós vamos começar a viver o sobrenatural. Hoje nós vivemos mais a razão do que a fé. Mas entre fé e razão, use a fé. Acredite naquele que está no controle da sua vida. Queridos, é tempo, eu entendo que a igreja do Senhor Jesus, ela vai passar por um tempo de um grande avivamento. Nós vamos viver um grande avivamento na face da terra. E Deus está contando com homens, com mulheres que decidam viver o sobrenatural. Deus está contando com homens e mulheres que saiam da sua zona de conforto, mesmo no vento, mas o barco era confortável a Pedro. O barco proporcionava a ele ainda uma certa segurança, mas ele decidiu descer do barco e ir ter com Jesus sobre as águas. E nesse tempo de avivamento que a igreja do Senhor Jesus vai viver na terra, entenda, Deus vai separar homens e mulheres que verdadeiramente decidam viver o sobrenatural. Aquele que ficar cocheando entre dois pensamentos, ele não vai ter experiências. Porque nós precisamos ter experiências com Deus, queridos. Por mais que os demais discípulos estavam ali no barco, mas o único que teve experiências para contar sobre aquela situação foi Pedro. Porque ele, entre a fé e a razão, ele usou a fé. Que Deus te abençoe. Que a sua fé possa fazer você romper barreiras. Que a sua fé possa fazer você viver o sobrenatural. Que nós possamos verdadeiramente decidir viver o sobrenatural. Deus conta conosco. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te encoraje verdadeiramente a viver uma nova história. A ter experiências para contar. Não viva da experiência dos outros, não. Pare de contar testemunhos dos outros. Conte os seus testemunhos. Viva de tal maneira que você terá testemunhos para contar do que Deus fez em sua vida e através da sua vida. Um beijo no seu coração. Fique com essa palavra. Compartilhe esse vídeo. Divulgue, curta essa página. Nos ajude a divulgar o Evangelho do Senhor Jesus. Forte abraço.